Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando a criar o material de cortina, que seria um material translúcido. Vou estar simulando aqui dentro de uma cena que eu criei para estudos e vou mostrar para vocês como aplicar aqui esse material na nossa cortina. Lembrando que o material translúcido pode ser utilizado também em outros tipos de objetos, como por exemplo as plantas, que a gente tem as folhas, que elas não são totalmente opacas, elas podem ser translúcidas e vocês podem estar utilizando os mesmos conceitos nessa aula. Então primeiramente aqui, eu vou duplicar a nossa cena. Vou aqui em câmera e vou desligar o DOF que eu tinha utilizado anteriormente, para a gente poder enxergar com mais clareza os detalhes. E aqui em local eu vou trazer para um horário que tenha sol, que eu estava fazendo estudo à noite. E aqui também vou apagar o meu background, que eu coloquei. Ok, agora vamos reposicionar aqui, para o sol entrar pela nossa janela. Vocês podem verificar aqui que ele já está entrando. E eu preciso reposicionar essa cortina para frente da nossa janela. Então eu vou verificar aqui onde está o eixo. Colocá-la um pouco para o lado. Vamos voltar na nossa imagem. E ok, vocês podem ver aqui que o sol ele já está afetando a cortina. Então eu vou dar um exemplo bem prático aqui de como eu faria se a cortina já viesse importada com um material de cortina. Então, para a gente conseguir fazer isso, claro, esse material aqui já está configurado, mas eu vou mostrar para vocês como utilizar essa mesma textura. Então eu venho com conta-gotas, eu viria aqui em cor, em mais, e para utilizar essa textura que já está aplicada, eu venho aqui em textura e venho em copiar. Ok, aí para criar a cortina, eu vou vir aqui em materiais, venho em translúcido, e eu aplico esse primeiro material. Aqui em translucidez a gente percebe que o valor de 1 seria o valor de menor translucidez, ou seja, seria uma cortina um pouco mais opaca. E quanto menor o valor de translucidez, aqui próximo a 0, ela é mais translúcida e mais brilhosa. Então eu vou deixar aqui em 1 por enquanto. E aqui, lembra daquele material que eu copiei? Então a gente pode vir aqui em colar. Esse material ele já está aplicado aqui, eu só vou alterar a cor para vocês conseguirem enxergar. Aquele mesmo material que eu copiei já está colado aqui. Só preciso alterar a escala, né, porque ele veio com uma escala diferente. Ok, aquele mesmo material já está aplicado aqui. Para regular a translucidez, então, eu posso aqui ajustar através dessa barra. Vocês podem perceber aqui como a luz do sol afeta mais quando eu altero esses valores. A gente também tem aqui alguns valores de reflexão, que vocês podem estar alterando. E as demais configurações aqui são configurações gerais de todos os materiais, né? Temos o brilho, temos a escala, o relevo. Então vamos supor aqui que eu fosse criar um material do zero. Então eu aplicaria esse material translúcido. A gente viria aqui, vou alterar de novo para 1 aqui para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Vou até colocar uma cor mais escura. E a gente viria aqui em mais, vamos abrir uma textura da nossa preferência. Então aqui eu tenho duas texturas, uma mais simples e uma com mais cores. Eu vou mostrar os dois exemplos para vocês. Então aqui, aplicando esse primeiro material, claro, a gente tem que vir aqui e reduzir a escala para ficar correto. Ok, reduzindo a escala, a gente pode escolher a cor aqui no seletor de cores. Então a gente seleciona uma cor, por exemplo essa. A gente pode diminuir a translucidez ou deixar mais escura ou mais clara essa cortina. E aqui eu vou mostrar também de exemplo para vocês como funciona com uma textura diferente. Então vocês podem ter uma textura, digamos, para uma cortina, e vocês podem, tendo essa imagem, né, vocês podem aplicar dentro do material. Então aqui ele está com uma escala diferente, a gente vai aumentando a escala. Vocês podem perceber que aquela textura a gente consegue utilizar aqui no objeto para criar o material. Lembrando também podemos alterar aqui a cor, né, deixar mais clara ou mais escura. Pessoal, vocês percebem aqui que a nossa cortina ela também não fica 100% translúcida, né? A gente tem aqui, quando a gente diminui totalmente esse valor de translucidez, ele acaba criando brilho ao invés de deixar transparente a nossa cortina. Então, o que eu posso fazer também, que eu gosto de utilizar, é o material de vidro. Então aqui a gente tem duas opções. Eu gosto de utilizar o Frosted Glass, que a gente tem essa cortina um pouco mais opaca. Aqui a gente pode configurar a aspereza, eu recomendo deixar aqui no valor que vem. A opacidade vocês podem ver aqui também, deixar um valor intermediário. E configurar aqui apenas a cor, né?
E para a gente trazer transparência e textura ao mesmo tempo, a gente tem outra opção que é o Half Cut Sticker. Então, eu vou aplicar aqui, vocês podem perceber que é um vidro com faixas. Então aqui, para aproveitar, eu já vou tirar a reflexão e diminuir a escala. Diminuindo a escala, vocês podem perceber que ele já fica como se fosse uma textura de um tecido. Eu posso vir aqui também em eixos e vamos esticar nos outros sentidos. E a gente pode diminuir aqui, esticando no eixo X e no Y, a gente consegue diminuir ainda mais o tamanho, a espessura das nossas linhas, trazendo mais próximo de um tecido de cortina translúcida. E aqui a gente pode regular a opacidade, então deixar mais opaca ou menos opaca. E também trazer aqui uma cor um pouco mais escura ou um pouco mais clara. Então essas aqui são as formas que eu gosto de utilizar para criar os materiais de cortina. E espero que tenham gostado dessa aula. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve aqui no canal e deixe seu like. E se você quer aprender mais sobre Twinmotion, conheça também nosso curso completo avançado, clicando no link que está aparecendo aqui na tela ou na descrição desse vídeo. Nos siga também no Instagram, o @estudiomv3d, para se manter informado sobre os novos vídeos e também com conteúdos exclusivos sobre Twinmotion.